Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre um filme um pouquinho diferente do que a gente costuma falar aqui no canal, mas que é extremamente importante, né, que veio num momento muito importante, que é o filme Infiltrado na Clã. É um filme bem político, né, um filme sobre a Ku Klux Klan. Então, ó, deixa o seu joinha aqui no vídeo se você quiser saber o que é Ku Klux Klan e se o Infiltrado na Clã é bom, mas vamos começar esse vídeo e falar desse filme. Infiltrado na Clã é um filme que é baseado em um livro que, por sua vez, é baseado em uma história real. E ele é protagonizado pelo John David Washington, que faz o Ron, e pelo Adam Driver, o nosso mozão, o rei dos galãs feios, que faz o Flip. O Ron é um policial que trabalha numa parte ali mais burocrática da polícia, mas a vontade dele mesmo é trabalhar como um policial disfarçado, né? Um policial que se enfia ali em situações onde ele finge não ser um policial para poder descobrir coisas que um policial não descobriria. O Flip, o personagem do Adam Driver, ele já trabalha como um policial disfarçado, né? Ele já faz algumas missões assim, e eles acabam formando ali uma equipe, né? Quando o Ron prova o valor dele para aquele tipo de serviço. O Ron, ele consegue se infiltrar na Ku Klux Klan, é um grupo de pessoas, né, que acreditam na supremacia branca e que tem ali um pezinho no nazismo, né? Talvez até os 2 pés inteiros no nazismo, e eles fazem alguns atos aí de violência contra negros, contra judeus, gays, né? Eles têm uma intolerância com mulheres, eles acham que as mulheres só servem pra servir eles, pra fazer as coisas que eles querem. Então rola ali aquela supremacia do homem cis branco, né? Então a KKK, né, KKK, ela foi e ainda é, né, um grupo que existe nos Estados Unidos. Eu acho que é um grupo que tenta sempre passar despercebido e que sempre tenta mostrar que eles não estão contra a lei, porque eles estão só fazendo e acreditando nas coisas deles, né? Mas cada vez mais as políticas têm sido intolerantes com esse tipo de comportamento, né? Com essa intolerância em relação a pessoas que são diferentes ou que pensam diferentes, que têm uma religião diferente, que são de etnias diferentes. Então, é claro que cada vez mais esse movimento ele tem sido sufocado, mas isso não significa que ele deixou de existir. E o curioso desse filme é que ele, apesar de ser um filme que se passa nos anos 60, 70, ele é um filme extremamente atual, muito, muito atual. Ele podia ter contado uma história que aconteceu semana passada nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, ou em diversos outros países que estão passando por políticas de extrema direita, que é o nosso caso agora, né, que a gente teve aí essa eleição que elegeu esse nosso novo presidente. Então é claro que todos esses movimentos políticos que estão rolando no mundo inteiro, né, tanto com o Trump quanto com o próprio Bolsonaro, são movimentos de extrema direita, são movimentos que muitas vezes pregam a intolerância, né, em relação a pessoas diferentes, mesmo que isso não seja diretamente o posicionamento da pessoa no poder, né? É uma política que meio que dá o aval para as pessoas agirem dessa forma, né? A gente tem visto várias tentativas de passar políticas que apoiam ainda mais essa intolerância, que tiram direitos de minorias. Então tudo isso está intrinsecamente conectado com a história desse filme. O filme, né, Infiltrados na Clã, é dirigido pelo Spike Lee, que é um cara genial na direção. A direção do filme é uma coisa que se destaca muito, a direção está incrível. O filme, ele é político, muito político mesmo, né? A gente tem personagens ativistas, a gente tem personagens que tentam se abster da política, a gente tem personagens que são contra tudo aquilo que o filme tá mostrando. Então eu acho que a gente tem diversos pontos políticos, diversas formas de se posicionar politicamente dentro do filme. E isso é muito interessante porque, de uma forma ou de outra, você vai se identificar com algum dos personagens e com alguma forma, né, de se posicionar politicamente que os personagens têm. Mas a gente tem muitos movimentos ativistas dentro do filme, principalmente sobre o poder dos negros ali dentro do filme, né? E a forma com que isso causa um certo desconforto nessas pessoas que acreditam na supremacia branca e que se sentem ameaçadas simplesmente pelos negros estarem buscando direitos iguais dentro de uma sociedade. Então, é claro, é um filme que traça linhas tênues entre tudo
É um filme que borra todas essas linhas e faz você repensar tudo aquilo que você pensa sobre as coisas, né, sobre todo esse movimento político, sobre tudo que aconteceu na nossa história e sobre tudo que tá acontecendo hoje em dia, até você perceber que as mínimas coisas podem não significar que você está se juntando a um movimento extremista como a Ku Klux Klan, mas que também qualificam o racismo, né? Então eu acho que é um filme para colocar você no seu lugar, é um filme extremamente educativo, caso você não tenha muito contato com o ativismo e principalmente ativismo negro. É um filme que eu acredito que para os negros vai ser tipo Cara, Gente Branca, né? É um filme que vai falar muitas obviedades que eles já falam muito, mas que às vezes a gente precisa de um filme pra gente conseguir entender de uma vez por todas aquilo que eles estão tentando dizer pra gente há tanto tempo. Então é um filme, além de tudo, muito educativo, ele é muito didático na história que ele conta, e isso é uma coisa muito importante para um filme que vai falar sobre um assunto tão delicado, né, e tão importante. As atuações estão incríveis, mas além de tudo isso, é um filme muito, muito, muito divertido. É um entretenimento de primeira, é um filme engraçado, é um filme que você quer saber o que vai acontecer na história, porque você não consegue nem imaginar pra onde aquilo vai, e as coisas começam a acontecer, e é umas situações tão absurdas que você começa a dar risada, entendeu? De ser tão absurdo assim. Mas apesar de tudo isso, é um dos filmes que tem o final mais impactante dos filmes que eu assisti esse ano. Poucos filmes conseguem calar uma sala inteira de jornalistas e esse filme conseguiu. O filme, ele dá uma sensação, você sai do filme se sentindo pesado, se sentindo triste, pensativo, com vontade de revolucionar o mundo, mas tentando repensar em tudo que a gente fez que levou a gente para este momento. E o final desse filme é realmente um tapa na sua cara. É um filme muito importante, eu recomendo que todo mundo vá assistir. Mesmo que você não goste muito de política, mesmo que você seja de direita, se você for de esquerda, eu acho que muito mais do que falar de polos políticos, de lados opostos na política, o filme ele fala sobre racismo, ele fala sobre esse movimento que existe nos Estados Unidos até hoje, e ele fala sobre o caminho que a gente está trilhando e que muitas vezes a gente nem pode perceber que tá levando a gente por esse lado. Então é isso, se vocês já assistiram Infiltrado na Clã, comentem aqui embaixo, deixem um joinha nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!